Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer flores. 3 flores simples, mas que podem criar um efeito incrível no seu bolo, tá bom? Vamos passar a lista de material. Nós vamos precisar de arame, alicate. Eu já vou explicar para vocês. Aqui nós temos uma mistura de farinha para que a gente consiga fazer como se fosse o pólenzinho da nossa flor, tá bom? Colinha de CMC, corante em gel, corante em pó, pincéis, cortadores. Vamos precisar também de uma trouxinha com amido de milho. E basicamente isso. O resto a gente vai conversando aqui durante a aula. Nós vamos fazer a hortênsia, a margarida e o copo de leite e algumas folhas, tá bom? Vou também fazer alguma pintura para valorizar mais essas flores e vamos fazer um arranjo bem interessante. Não vou trabalhar com flores de açúcar exatamente. Essa massa é comestível, tá? Ela é uma massa flexível, à base de polvilho doce. Então, nós vamos trabalhar com a Easy Paste. Eu já tenho ela aqui tingida de branco e vou estar passando a receita e todo o passo a passo desse conteúdo lá no meu canal do Telegram, tá bom? O link está na descrição do vídeo. Eu tingi com corante em gel. Aqui ela tá com corante branco, para vocês verem a textura da massa. Nós temos amarela, verde suave e um verde mais escuro. Esse é o verde das folhas. Eu fiz uma mistura de verde musgo com laranja, amarelo damasco e um verdinho mais suave para a gente fazer as hortênsias. Nós vamos começar com o arame. Eu já tenho alguns aqui cortados. Deixa eu colocar aqui para vocês verem na câmera do detalhe. Aqui eu tenho o arame 26, que é esse arame aqui. Eu não sei como você encontra na sua cidade. Aqui em Salvador eu consigo ele nesse formato. Ele é bem flexível, ele é o mais fino. E aqui a gente tem o arame mais firme, que pode ser 20 ou arame 22. Ele precisa ser um arame mais firme, mais rígido, para que ele possa sustentar a flor. Primeiro passo, nós vamos fazer um ganchinho com o arame. Esse maior, para que a gente consiga colocar o pistilho do copo de leite, que é esse aqui, que eu já vou fazer com vocês. O menor, deixa eu só tirar um pedaço aqui. Alicate de bijuteria, tá? Bem fácil de ser encontrado em armarinhos. Para margarida, que seria esse miolinho, nós vamos fazer um ganchinho menor e depois nós vamos dobrá-lo de lado para ficar desse jeito. E para o miolo da hortênsia, nós vamos usar o arame mais fininho, que é o 26. Ele tem verde ou em branco. Também vamos fazer um ganchinho bem pequeno e colocar de lado.
ok? Vamos começar pelo do copo de leite. O meu conselho para vocês é que preparem sempre essa parte do botão, do miolo da flor, um dia de antecedência, para que fique bem firme e assim você no outro dia possa dar andamento na flor, tá? Para que não solte, ou pelo menos faça pela manhã para usar pela tarde, para que realmente essa parte fique bem seca, bem firme, vai facilitar o seu trabalho. Então, com a massinha tingida de amarelo damasco, nós vamos massagear. Eu vou tirar aqui uma bolinha baseada no tamanho que a gente vai fazer. Deixa eu só ver se tá bom esse tamanho. Tá sim. Então, a gente massageia. Aqui eu tenho uma colinha de CMC, é bem pouca cola. Fiz uma bolinha. Coloco a massa e eu vou prender aqui na parte de trás. É importante que você venha fazendo esses beliscões para que ela fique muito bem presa no arame. Então, eu não posso começar uma flor agora, porque com certeza ela vai se soltar. Eu tenho que esperar essa parte ficar firme, tá? Então, deixa isso aqui secar. O próximo, que é o ganchinho aqui mais comprido, deixa eu apertar um pouco mais aqui. Desse jeito, é o que nós vamos fazer para o copo de leite, ok? Pega só mais um pouco de massa. Vamos fazer sempre uma bolinha, depois um rolinho. Vamos passar cola, pouca cola, colinha de CMC. E a gente vai introduzindo e ajustando dessa forma. Se tiver um excesso de massa, não tem problema, a gente vem. À medida que você for prendendo aqui no arame, ela vai subindo e a gente tira esse excesso. Dessa forma, ok? Como esses estão moles, eu vou deixar secar e nós vamos usar esses que já estão aqui sequinhos. Para o miolo da hortênsia, nós vamos precisar de uma bolinha bem pequena. Seria bem pequena mesmo. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Seria uma ervilha dividida em 4. Cola. Mesma coisa aqui, a gente vai prender aqui no arame. E com uma esteca de faquinha, nós vamos fazer um cortezinho em cruz. Uma marcação. Deixa eu ver se foca aqui. Deu para pegar? Dessa forma. Deixa eu ver. Depois que ela tá aqui no arame, a gente vai fazer só uma marcação. Sempre nesse formatozinho em cruz. Vamos colocar para secar. Próximo passo. Eu tenho aqui corante em pó amarelo, tá?
que eu misturei com, pode ser farinha para cuscuz, que você pode ou peneirar ou triturar, pode ser fubá de milho, pode ser farinha de mandioca, farinha de mesa normal, ela só precisa estar tingida de amarelo, tá certo? E aí agora a gente vai fazer esse procedimento, que é passar cola de CMC e passar na farinha, para que a gente consiga imitar o pólen da flor. Dessa forma. Muito simples, pessoal. Copo de leite. E a gente deixa secando. Eu não preciso fazer na hortênsia, tá? A hortênsia a gente não precisa, a gente vai usar pintura com a hortênsia. Agora nós vamos usar alguns cortadores. Eu vou começar pelo copo de leite, tá certo? Se você não tiver um cortador específico para copo de leite, você também pode fazer uma adaptação com um cortador de coração, tá? Nós vamos abrir a massa. Uma dica importante para vocês é trabalhem com plástico. Pode ser o plástico cristal, como eu estou fazendo aqui. Porque aí você pode estar abrindo várias, colocando, elas não vão ressecar e depois vocês vão vindo só trabalhando, tá? A gente vem só modelando a nossa flor. Sempre mantenha a massa fechada no saquinho para que ela não resseque. Por que eu escolho essa massa? Ela tem uma textura muito delicada, ela lembra uma massa de biscuit, sendo uma massa comestível, tá? Embora ela não tenha açúcar. Eu posso guardar as minhas flores na geladeira, ela resiste à umidade, porque ela não tem açúcar, então ela não vai dissolver. E ela é mais resistente. Claro que se a gente bater com muita força ou cair, ela vai quebrar. Mas ainda assim, ela é mais resistente do que uma flor feita 100% de açúcar. Para o copo de leite, a gente não precisa abrir uma massa muito grossa. E nem muito fina. Eu vou cortar e vou explicar os dois, tá? Ó, com o cortador próprio fica bem mais fácil da gente trabalhar. Já vem essa pontinha e é só a gente enrolar um pouquinho aqui. Ter esse cuidado. E eu vou colocar aqui pra gente já usar. Se eu for fazer com um cortador de coração, eu preciso só adaptar. Vou mostrar rápido para vocês que dá para fazer também. Eu não tenho nenhum cortador. Faz um molde, coloca aqui,
vem com uma agulhinha ou com uma ponta de um estilete com cuidado e corta. Você vai conseguir fazer a sua flor do mesmo jeito. Então, você vai escolher um tamanho. Veja que esse cortador, ele não tem muita ponta. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu pego uma tesoura e tiro um pouco aqui das laterais. Dessa forma, eu consigo puxar assim a massa. Ó, eu vou puxando ela aqui e vou formando o copo de leite. Certo? Agora nós vamos fazer as nervuras da nossa flor. Existe sim um molde específico, mas a gente pode improvisar com a esteca, porque nem todas as pessoas vão encontrar. E não é muito fácil mesmo de você encontrar, mesmo que tenha lojas de confeitaria na sua cidade, nem sempre essa loja tem os moldes que a gente precisa. Normalmente tem os mais conhecidos, de rosa, de folha. Então, o que é que a gente pode adaptar? E todos os kits de esteca vem essa esteca que a gente chama de esteca de mãozinha, e ela pode ajudar bastante na hora da gente fazer essas nervuras. E ela é bem sutil. Aqui eu tenho um emborrachado que ajuda bastante para a gente trabalhar. E a gente vai somente passar para fazer umas ranhuras. Vou tentar mostrar ali. Espero que a câmera pegue aqui com detalhe. Dá para perceber as ranhuras. A flor não tá pronta ainda. Agora a gente vai usar um boleador, tá? Primeiro, a gente vai passar, afinar com os dedos. Eu vou fazendo toda a volta. E depois a gente vai passando esse boleador. A massa ela é muito segura de trabalhar, ela não deforma, não gruda na esteca. Uma outra forma também, se vocês não tiverem um boleador, deixa eu ver se eu acho aqui, ou uma agulhinha de crochê, ou uma esteca assim, que a gente chama esteca palito, e você pode apoiar no dedo e passar aqui na lateral. Também vai ajudar com que ela fique fina, para que a sua flor fique delicada. Olha a praticidade, eu posso manter várias assim, guardadas dentro de uma vasilha tampada. Então, você pode fazer 15, 20, deixar nesse processo, e à medida que você for precisando, você monta a sua flor. Essa massa ela tem uma durabilidade de 3 meses na geladeira, não só a massa, como as pétalas ou a flor já montada. Então, vai facilitar bastante o seu trabalho. Vamos aqui para outra. Eu afino primeiro com os dedos. Vou fazer as ranhuras. E agora eu vou passar o boleador.
Não pressiona muito, porque a gente não quer que forme muita ondulação, tá? Não faz muita força para baixo. Arrumo aqui. Pego aqui o meu pistilho. Eu vou passar cola desse jeito, nessa base, pouca cola. E agora é só posicionar. Eu vou posicionar aqui no meio, fecho para um lado, aperto para prender a minha flor e venho abraçando o outro lado. Ó, fecho para um lado, venho abraçando, coloco de cabeça para baixo e vou fechando aqui. E dessa forma eu tenho o meu copo de leite. Ok? O ideal é que essa flor seque de cabeça para baixo, tá? Então, eu vou prender ela aqui enquanto a gente termina as outras. Essas aqui já secaram, ainda estão um pouco úmidas, mas elas já estão firmes. Já dá para ficar aqui. Vamos para a margarida? Para a margarida, nós vamos precisar ou o ejetor, ou um cortador desse aqui, tradicional, em formato de margarida, ou uma sugestão que eu também posso dar a vocês, é fazer na mão, tá? Eu vou mostrar como seria se eu não tiver nenhum cortador, que eu posso fazer na mão. Só vai precisar de um pouco mais de cuidado, mas vocês também conseguem fazer. Para fazer essa margarida, a gente vai precisar montar aqui uma coxinha, bolinha, depois coxinha, com uma teca de furo. Nós vamos abrir. Venho com o dedo e vou cortar. Vou fazer vários cortes que seriam a pétala. Então, eu vou cortar. Esses cortes, ó, eu tô no 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desse jeito. Parece que não vai acontecer nada, mas já já vai. Então, a gente vai aqui pegar cada pétala dessa e eu vou dando um pequeno beliscão para tirar as pontas. E agora com o boleador, eu vou colocar um pouco, bater um pouquinho de amido aqui, só para deslizar melhor. Nós vamos trabalhar a nossa pétala. Ó, eu vou puxando cada pétalazinha dessa para fora. Vou girando e vou puxando. Aí eu posso pegar uma teca de palito e vir marcando o meio de cada pétala.
Posso fechar um pouquinho aqui as pontas. Fica irregular, mas é uma coisa que você fez completamente à mão, tá? Então, se eu fosse terminar essa margarida, o que é que eu faria? Tiro esse fundo, esse excesso de massa, coloco aqui, com o boleador eu forço esse meio. Vou tentar usar essa aqui, tá? Que a gente acabou de fazer. Deixa eu só passar aqui na farinha, para vocês verem que é possível fazer. A colinha aqui. Está pronta a sua margarida, sem você precisar de um cortador, caso você não tenha. Não vai deixar de fazer, ok? Deixa eu só apertar um pouco para que ela fique firme e vou deixar também aqui ela secar de cabeça para baixo. Agora eu vou fazer para vocês com o nosso cortador. Vamos abrir a massa. Eu gosto de fazer com 2, tá? Porque ela vai ficar mais cheia, vai ficar bem mais bonita. E assim eu posso abrir um pouco mais fina. Não esqueçam, pessoal, que eu vou estar disponibilizando toda a receita, tá? As dicas sobre conservação, tudo direitinho, lá no nosso canal do Telegram. O link tá na descrição do vídeo, ok? Não deixem de comentar, de curtir e se inscrever no canal. Olha como funciona. Ele já tem esse ejetor ele é bem interessante porque ele já tem um desenho aqui, mas a gente acaba tendo que fazer de novo na hora que eu vou afinar a pétala. Então é só forçar para baixo, aperto e tiro. Olha como sai. A massa é muito boa, ela é muito firme, muito legal de trabalhar. Mais um. Aperto, tira. Sempre trabalhem com plástico para que ela não fique ressecada até o momento que você vá afinar suas pétalas. Não deixe a massa aberta. Terminou, volta para o saquinho. Deixa eu só deixar esse aqui para vocês não se perderem. E agora nós vamos trabalhar. Poderia fazer assim? Eu poderia, mas aqui não vai ficar tão interessante. O detalhe sempre vai trazer mais elegância para nossa flor, mais delicadeza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu só vou pegar um boleador e vou girar para fora, dando mais leveza a essas pétalas, ó. Isso faz a diferença. Se você quiser ir mais, marcar ainda
Mas ela, a gente tem esse estilo de esteca que a gente chama esteca de vincar, porque ela tem essa ponta assim, tem um lado mais grosso, esse outro lado mais fino, tá? Chama esteca para vincar. E aí a gente pode estar passando ela dessa forma. Até mais de uma vez, tá? Que ela vai fazer as linhas que, na hora que a gente afinou a pétala, elas saíram. Se você quiser que ela tenha mais detalhe. Eu gosto de trabalhar aqui com a mão, mas você pode também estar usando uma buchinha, só para que ela fique côncava, e vamos deixar ela descansar aqui. Desse jeito. Fazer a próxima. Do meio para fora. Como eu já fiz bem fina, já cortei ela bem fininha para ficar delicada, você não precisa se esforçar em esticar muito para ela não partir. É muito delicado, gente. O trabalho com flores é muito delicado e sempre vai enriquecer o seu trabalho e valorizar também. Passa a esteca. Não se preocupa, não tem que ficar todas iguais, até porque isso vai dar uma naturalidade à flor, tá? Na natureza também não é todas iguais. Ó, eu fecho ela aqui na minha mão. Ó. Se você quiser colocar numa buchinha também pode. E deixa ela descansar aqui um pouco. Não vai deixar ficar dura completamente, tá? Só um pouco. Enquanto ela descansa, eu vou mostrar para vocês os ejetores de hortênsia. Eu já tenho aqui uma que eu fiz, ela já tá firme. Então, existem nas lojas esses kits que vêm com 3, 4 tamanhos. Também você pode encontrar assim, desse material. Eu gosto muito dos ejetores porque, além dele cortar, ele sempre marca. Já vem com alguma nervura da flor, então facilita bastante. E vai mudando o tamanho. Então, eu tenho essas duas aqui, vamos fazer enquanto a nossa margarida seca um pouquinho mais. Para a hortênsia, eu vou trabalhar com um verde bem clarinho. Você pode colocar somente uma gotinha do verde limão, uma sujeirinha do amarelo gema ou laranja, só para quebrar um pouco. Massageia bastante. E vamos abrir. Eu também não posso fazer nem muito fina e nem muito grossa, porque a gente vai afinar, ó, a espessura. A gente vai afinar as pétalas também dessa hortênsia, tá? Então, eu corto e marco. E ela já sai desse jeitinho. Pera. Ok? Corto, marco. Deixa eu fazer uma menorzinha. Esses cachinhos de hortênsia,
eles dão muita leveza aos arranjos. Essa aqui eu estraguei. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Vocês estão gostando, pessoal? Deixa nos comentários que flor você gostaria de aprender de uma maneira mais simples. A ideia aqui não é participar de um concurso de flores de açúcar e nem fazer uma flor botanicamente correta, tá? E sim mostrar que você pode enriquecer o seu trabalho fazendo uma flor de uma maneira mais tranquila, mais simples, mas também delicada. Deixa eu ver como é que tá a margarida, ela ainda seca um pouco. Eu gosto sempre de esperar ela ficar um pouco mais firme antes da gente prender o miolinho, tá bom? Para que na hora que você colocar, ela fique dessa forma, sempre armadinha aqui para cima. Ok? Se eu coloco logo e eu não espero, ela vai ceder. Então eu prefiro sempre deixar ela firmar um pouco ali, para depois a gente colocar. Eu tenho aqui alguns miolinhos aqui da hortênsia já seco, eles já estão mais firmes. Vamos precisar de 3. Já tem algumas aqui. Olha, foram esses os cortadores que a gente usou. E agora a gente só vai precisar pegar o boleador. Não se preocupa com a nervura, eu vou precisar desfazer um pouco, porque eu quero que a minha hortênsia fique bem fininha, fique bem delicada, desse jeito. Tá bom, pessoal? Então não se preocupe, aí nós vamos contornar. Ó, eu vou puxando, tentando manter o formato da minha pétala. E eu vou deixando a borda dela bem fina, bem delicada. Então, a gente vai sempre puxando as laterais e tentando manter o formato da flor, tá? O que eu quero aqui é que essas laterais fiquem bem finas, elas fiquem bem delicadas. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, olha. Vou pegar as duas que eu vou mostrar como ela estava e como ela ficou. Olha a espessura de como ela estava e como ela ficou, bem fininha. Ok? Mas esse meio dela aqui, ele ainda se mantém grossinho, para sustentar na hora de eu colocar o meu miolinho, tá? Então, eu tenho que manter esse meio mais grossinho. Feito isso, a gente pode também estar colocando ela aqui na espuminha para estar descansando. Eu vou só pressionar aqui o meio e deixo ela aí descansando. Vamos mais uma. Sempre puxando nas bordas e mantendo o formato da pétala. Desse jeito. É muito fácil de fazer, você consegue fazer naquele momento que você tá tranquila ou à noite. Começa com antecedência, para que você possa desmanchar se não ficar legal. Pronto. Eu não vou fazer essa aqui, que eu quero ensinar vocês folha também, tá bom?
Então, para a folha, eu tingi um verde musgo, também com um pouco de laranja ou amarelo gema. Eu sempre vou usar laranja ou amarelo gema para quebrar um pouco o verde, para trazer esse tom mais musgo. E folha, a gente vai usar qualquer cortador que vocês tenham de folha. Ejetor também pode ser, tá? Ejetor de folha. Vamos fazer duas que eu também já coloquei algumas aqui, já estão adiantadas para ensinar vocês um processo de pintura que também muda completamente, traz mais delicadeza para a flor. Pessoal, é muito importante que vocês, principalmente as confeiteiras que já estão nesse ramo, que comecem a arriscar fazer algumas flores, que se permitam fazer algumas flores, porque isso vai valorizar o seu trabalho. Você pode avançar para bolos de casamento, não ficar só fazendo bolo simples, né? Vocês não ficam só trabalhando com flores naturais, porque nem sempre é o que o cliente quer, ou às vezes você não tem flores naturais disponíveis perto de você. Então, é muito importante saber fazer algumas flores. Eu já dei uma aula de rosas, pretendo dar outras, porque eu faço rosas de várias maneiras. Eu fui criando maneiras próprias para mim, que me ajudou bastante, e sempre vou estar trazendo aqui no canal alguma aula de flores para facilitar a vida de vocês. Mas se permitam fazer, porque vocês vão descobrir que é muito divertido, é muito tranquilo de fazer. Para fazer as folhas, eu procuro manter um lado um pouco mais grosso e o outro mais fino, para eu ter uma espessura para colocar o arame. Aqui tá um pouco mais grosso, aqui a parte de cima tá um pouco mais fina, ok? Ó, bem fácil de cortar. Vamos fazer uma de ejetor também. Esqueci de vincar. Corta e pressiona para sair a marcação. Para essa folha, que a gente pode usar para o copo de leite, nós vamos usar a estequinha de mãozinha. Vou fazer uns vincos aqui na minha folha. Ok? Nós vamos colocar o arame. Passa cola, pouca cola. O segredo aqui é você colocar a folha entre os dedos e assim você sente o arame passando, para que ele não rasgue a folha. Ele não precisa entrar muito, tá? Coisa de... Ó, eu vou forçar um pouco aqui só para que vocês vejam até onde foi. Percebe? Eu vou tirar e colocar de novo.
sempre ajusta aqui na base, para que essa folha não saia. E agora nós vamos também bolear, ok? Só passar o boleador na borda. Aqui na ponta eu vou dobrar um pouquinho, desse jeito. Ó, eu fiz isso aqui, dobrei. Mais uma vez para vocês verem direitinho. Eu dobrei bem aqui em cima. E vou vincar assim também, ó. Vamos fazer esse movimento. Isso vai dar um volume melhor à folha. E deixa ela secar. Vamos à folha de rosa também, pode ser feita para rosa. A mesma coisa, vamos pegar o arame. Passa a cola. Prendo o arame. Agora eu vou passar o boleador bem na ponta. E esse finalzinho aqui da nossa folha eu vou dobrar. Deixa eu só passar um pouco de cola aqui embaixo. Ó, dobro aqui e aperto, porque eu preciso que essa base ela fique bem justa no arame, para que essa folha não solte depois. Aqui em cima eu também posso fechar um pouco, dar um movimento, sempre dar um movimento assim na folha. E deixa secar. Não deixe suas folhas ficarem retas, estáticas assim, que não vai ficar bonito. Vamos colar aqui a nossa margarida. Vou passar uma cola. Vou colocar uma em cima da outra. Forçar um pouquinho aqui com o boleador para que ela fique bem coladinha. Olha, gente, já tá pronto. Passar cola. Não exagerem na cola, por favor, tá bom? Centralizo. Aperto aqui atrás. Eu tô forçando, tá? Para que realmente fique bem colado. Ajusto aqui. Olha a nossa margarida. Deixa ela aqui um pouquinho, enquanto ela dá mais uma enxugada. E agora nós vamos para a hortênsia. Muito simples também. Ela já firmou. A mesma coisa, a gente vai passar pouquíssima cola. Pode ser aqui na base. E prender bem aqui no meio. Aperto aqui atrás.
E a nossa hortênsia está pronta. Quase pronta. Vamos fazer a pintura. Mais uma. Passo colinha. Sempre aperto aqui na base. É muito importante que vocês dê esse beliscãozinho, mas com delicadeza aqui atrás, para que realmente a flor cole, tá bom? É muito delicada. Vamos deixar secar. Fazer só essa daqui para terminar. Vamos para a pintura. Vamos começar pelas folhas, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar isso aqui. Eu gosto muito de trabalhar com pincéis para maquiagem. Eu acho que eles são mais cheinhos, mais fáceis para a gente esfumar as folhas. Eu fiz aqui uma mistura de verde musgo. Deixei ele mais para cá. Com vermelho. O verde com o vermelho automaticamente vai virar um marrom, tá? Bem pouquinho. Então, o que é que eu faço? Tá pegando direitinho aqui, produção, essa parte de cima? Ó, eu sujo o meu pincel aqui no verde, pego só um pouquinho do vermelho, já vai criando essa cor mais escura, meio amarronzada, e aí a gente vai pintar. Eu tenho aqui uma folha que levou a pintura e a outra que não. Deixa eu mostrar para vocês perceberem a diferença. De uma que recebe uma pintura e a outra não. Eu acho que vale a pena fazer isso também. Ok? Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu venho aqui no verde e eu passo. Não me preocupo em pintar perfeitamente, porque eu quero que fique realmente umas nuances aqui. Então, eu não pinto assim completamente, não. Eu posso esperar ela secar mais também, tá? Agora eu venho no vermelho com o verde, que vai escurecer um pouco, e vou trazer de fora para dentro e nas laterais. E assim eu vou ter esse outro tom meio que queimado na minha folha. Eu fico com esse tom. Deixa eu colocar aqui assim, meio queimado. Veja que essa tá fresquinha, foi a que eu acabei de fazer. Vamos pintar essa aqui também. Primeiro eu vou passar aqui um verde. Não se preocupa muito em ficar perfeito, não é para ficar.
É para ficar só umas nuances. E dessa mistura do verde com o vermelho, eu vou ter um tom mais escuro e venho trazendo para as laterais da minha folha. Da ponta para as laterais. Na frente e atrás também. Já mostro tudo para vocês. Olha, essas aqui. Essa foi a que eu fiz agora, eu não vou pintar, tá? Ela tá muito fresquinha ainda, vai acabar soltando do arame. Então, verde. Na frente e no verso. Faz sempre com um papelzinho toalha embaixo, pra gente não fazer muita sujeira. Não faz muita bagunça. Depois que eu passo o verde, eu volto e venho com um pouco do verde com o vermelho, que agora vai dar o tom de queimado. Então, aqui eu já tenho mais cautela, tá? Não vai de vez, não suja de vez, porque a gente não quer que fique forte. Sempre um pouco nas pontas e vou para as laterais. Ponta e as laterais. E assim a gente termina. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vou tirar isso aqui. Todas as folhas pintadas. Olha a diferença. Essa foi a que eu fiz agora por último, ela ainda tá muito fresquinha. E essa tá sem pintar. Vamos para a pintura agora do copo de leite. Eu vou só limpar aqui o pincel. Ele já é branquinho mesmo, tá? Mas a gente vai dar só uma nuancezinha de verde aqui em cima. E aqui embaixo. Vira assim. E passa um pouquinho aqui. Dessa forma. Ok? Mais um. É muito mais firme para você trabalhar essa massa. Muito mais segura. E de qualquer forma, o cliente, raramente o cliente vai comer uma flor. O que ele quer é saber que a flor foi feita por você, que aqui tem a sua arte. É isso que ele busca. Ok? Aquela que eu fiz, que eu deixei aqui secando também. Ela não tá completamente seca, tá? Mas a gente vai tentar pintar aqui. Deixa eu passar uma colinha aqui.
fechar ela aqui, que ela acabou abrindo. Apoia o dedo assim para que não quebre. Sem medo, tá, pessoal? Eu vou manter essa aqui de cabeça para baixo para que ela termine a colagem. Agora eu vou trocar de pincel, porque eu vou fazer a pintura da margarida, tá? Então eu preciso de um pincel mais fino. Pode parecer que não se percebe, mas eu acho que percebe sim, e eu gosto de fazer isso. Para mim dá um toque especial. Então eu também vou pegar o verdinho aqui com um pincel mais fino e vou circular esse meu miolinho aqui. Então eu vou mostrar para vocês uma com e a outra sem, tá? Não é para você tingir totalmente de verde, mas a gente dá só um sombreadozinho justamente aonde encosta a parte do miolo com a nossa flor. Deixa eu ver se vocês conseguem perceber a diferença de uma coisa e a outra sem. Essa tem a pintura, essa já não tem. Deixa eu colocar aqui, que vai ficar mais seguro. Vamos fazer nessa aqui também. É só a voltinha aqui dele, tá? É muito sutil. Por isso que eu preciso de um pincel mais fino e mais molinho. Mais uma. Essa foi a que fizemos na mão. Poderia também ter feito outra flor e ter colocado uma em cima da outra, tá? Olha ela aqui. E mais uma. Agora nós vamos fazer a pintura da hortênsia. Também. Todas essas flores, quando a gente pinta, elas vão ficando muito mais delicadas. Para a hortênsia, eu vou passar só um pouco do verde aqui, em volta do miolo, primeiro. Só passo rapidamente. Não sei se vocês vão conseguir perceber, porque é muito delicado. Deixa eu colar essa aqui que soltou.
bem simples. Já terminando. Pronto. E agora nós vamos finalizar, tá? A nossa hortênsia com a pintura. Eu tenho aqui, eu coloquei 3 porque vocês podem escolher ou fazer misturas, tá bom? Então eu tenho um vermelho, eu tenho um rosa, um pouco bordô e uma outra cor que é como se fosse um salmãozinho. Eu posso fazer a mistura dessas 3, se for o caso. Um pouquinho aqui de cada, que eu já vou conseguir ter um outro tom. Ou usar somente uma. E é muito sutil o que a gente vai fazer agora também. Tá aqui outro papelzinho. Olha, gente, só na ponta da nossa pétala é que eu vou puxar de fora para dentro, bem pouquinho. Quase vocês não vão perceber, mas faz toda a diferença. Pode apoiar o dedo, se for o caso, se ela ainda estiver fresquinha. Percebem? De fora para dentro, só na pontinha da pétala. Fez uma cozinha, você para, porque é muito sutil, ok? Vou fazer aqui para que a gente consiga montar um arranjinho para mostrar para vocês. Embora as flores ainda estejam um pouco frescas, mas eu acredito que dá para conseguir para que vocês vejam como fica delicado. Vou dar uma dica para vocês sobre a limpeza dos pincéis. Evitem de usar um pincel e colocar para lavar, tá? Tem alguns pincéis que você nem precisa lavar, você só vai tirar o excesso do pó, ou você já mantém ele para tons de verde, outro você já mantém para tons de rosa com vermelho, e você sempre tira o excesso, passa num paninho úmido, porque todas as vezes que você usar o pincel, você ir lavar com água, sabão, esfregar, isso vai danificar os seus pincéis, tá bom? Então, nem sempre é necessário estar lavando o pincel, se você está usando sempre para os mesmos tons. Separa para o verde, para o vermelho, e assim você consegue conservar os seus pincéis por muito mais tempo. Tudo pintado. Nós vamos agora para a próxima etapa, que é a montagem. Eu vou fazer com cuidado, gente, porque as flores estão frescas, tá bom? E aqui eu tenho fita floral, que também não é complicado de vocês acharem. Vocês vão achar em algum armarinho de artesanato, lojas que vendem produtos para artesanato, tá? Essa fita, ela vem como se fosse uma colinha, ela vai esticar aqui um pouquinho. E quando você estica, ela ativa a colinha que tem. Ela tem um pega assim que já vem como se fosse um pouco de cola, ok? O que é que eu faço aqui? Ela não vem cortada assim, não. Eu é que pego um estilete e aí eu corto
Tô sem o estilete aqui, deixa eu mostrar. Com cuidado, tá? Para vocês não se queimar, não se cortarem. Você vem com o estilete afiado e eu vou cortando aqui, dessa forma. Por que eu faço isso? Porque aí eu tenho um acabamento melhor. Eu não preciso ficar com excesso de fita, muita fita enrolada no arame, não fica grosseiro, ok? Ó, eu apoio a fita, vou tentar fazer aqui no detalhe. No início, talvez algumas pessoas tenham dificuldade, mas é muito tranquilo. E enrolo. Depois que ela prende no arame, eu puxo para que ela encoste lá na flor. E aí eu venho terminando aqui de enrolar. Não precisa ir até embaixo, porque a gente vai colocar o restante das coisas, tá? Mais uma vez. Se eu tentar fazer aqui em cima, fica ruim para mim. E acaba que eu posso quebrar a minha flor. Então, eu começo aqui embaixo, apoio o dedo e faço esse movimento. E a fita prende aqui no arame. Uma vez que ela prendeu, eu puxo, ela encosta na base da flor e eu termino de girar. Por isso eu divido a fita ao meio, para que não fique um excesso embolado aqui de fita, tá? Mais uma vez, eu giro, levo para cima e venho trazendo. Se não ficar legal, a gente pode passar mais uma vez. Prontinho. Quando eu compro os arames já em tom assim de verde, facilita bastante, porque a gente já não precisa encapar se não quiser, tá? Bem tranquilo para ser feito. Só é praticar, gente. Só praticar. O copo de leite a gente pode vir mais pertinho aqui da base. Tiro o excesso. E a hortênsia, nós podemos fazer buquezinhos de 5 em 5, de 6 em 6. É só juntar elas e passar o arame, passar a fita, tá? Eu vou fazer aqui com 4 e depois com 3. Posso deixar uma mais alta, outra mais baixa, para criar um movimento. Aqui, se eu quiser, eu já posso colocar até uma folhinha. Desse jeito. E vou passar a fita. Então, essa fita, ela vai vir mais aqui para baixo. Ó, conseguem pegar? Deixa eu colocar aqui. Mais aqui para baixo. Eu dei mais ou menos aqui uns 2 dedos. E veja que tá fresca, mas eu tô conseguindo trabalhar. Agora eu solto um pouco mais aqui. Olha que gracinha. Se você faz vários buquezinhos desse junto com uma rosa
uma margarida, um copo de leite, um botão de rosa, a gente já tem um belo arranjo. E não precisa sempre ser para bolos, bolos grandes, bolos suntuosos. Pode ser para bolos pequenos também. 15 com 20, bolo só de 15, um belo arranjo do lado. Fica muito bonito. Quando soltar aqui, às vezes ela tem dificuldade de colar porque já secou. Tanto a flor já secou, como o botão já secou, tá bom? Então, a gente tem um truquezinho aqui. Vou pegar um pedacinho da massa fresca, da mesma cor, bem pequeno, e vou colocar aqui. Por que ela não tá colando? Porque eu já tô com as duas peças enxuta. E aí ela não tá querendo colar. Então, eu boto um pedacinho aqui da massa, uma massa fresca, passo uma colinha em cima. E aí, ela prendeu. Ok? Tudo tem um truquezinho que dá pra gente fazer. A gente nunca vai conseguir colar duas peças que já estão enxutas. Então, a gente precisava ter umidade. Entra com uma massa fresquinha. Uma folha. Mais um. Agora, vamos colocar a folha aqui no copo de leite, junto com a margarida. Deixa eu procurar aqui a folha que já tá mais sequinha. Eu vou fazer assim, tá, gente? Porque aqui vai ficar mais fácil se a gente fosse estar colocando num arranjo. E passo a fita. Ó. E eu tô com essas flores ainda frescas, tá? Elas não tão secas, não. Não vou usar esse. Ó. A gente pode brincar com várias folhas, não precisa só ser um tipo de folha. E depois a gente vai ajustando. Prontinho. Deixa eu só colocar mais uma folha aqui pra gente finalizar esse arranjo.
Pronto. Olha, gente, vou juntar tudinho aqui para vocês verem como fica. Claro que se a gente tivesse mais tempo, teríamos feito mais flores. Elas estão frescas, tanto que tá amassando aqui, ó, mas não quebra, tá? Porque eu gosto, essa flor, essa massa é muito resistente. Olha aqui no detalhe. Todas em tons de amarelinho com branco e verde. Fica também elegante. E eu gostaria de agradecer a vocês por esse tempo que nós passamos juntos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz com muito carinho. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações. Vão lá para o canal do Telegram, tá? Lá eu vou disponibilizar para vocês a receita dessa massa, que é muito boa, algumas dicas. Lá tem dicas exclusivas, tá, pessoal? Que eu só dou lá, tá? O link tá na descrição do canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.